Glória a Jesus. Hoje o cooperador Denis e Vitor está lá no Santa Rita, né, irmãos? Nós estamos aqui reunidos, mais uma vez, para falar de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 3, irmãos. Hebreus capítulo 3, versículo 1, irmãos. Hebreus capítulo 3, o versículo 1, diz assim, irmãos. Todos acharam? Pode ir? Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz assim, irmãos. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote do que, irmãos? Da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como que, irmãos? Como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa quem que é, irmãos? Somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até quando, irmãos? Até o fim. Então aqui o autor de Hebreus, irmãos, ele faz uma comparação aqui, né, de Jesus com Moisés, né, irmãos? Então nós temos, né, nós como aqueles, né, que somos participantes da vocação celestial, nós temos que considerar a Jesus Cristo aqui no versículo 1, né, como apóstolo, né, e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, apóstolo, né, irmãos? Apóstolo é aquele que leva, né, irmãos, uma palavra, leva uma doutrina, que fundamenta ali uma igreja, né, irmãos? Que inicia uma igreja, é um apóstolo, né? E sacerdote, o que é um sacerdote, irmãos? É aquele que intercede. Então Jesus, ele trouxe uma nova doutrina para nós. Ele trouxe uma palavra. Ele fundou a igreja aqui na terra, né, irmãos? A igreja de Cristo está aqui. E ele intercede por nós até hoje. Então, nós temos que crer nele, né, irmãos? E confiar nele dessa forma. E aqui ele faz uma comparação com Moisés. Por quê, irmãos? Porque Moisés também levou uma palavra para o povo, e Moisés também intercedeu pelo povo. Só que, olha a diferença, né, irmãos? Então, o autor aqui, ele deixa bem claro que há uma diferença muito grande de Moisés e Jesus. Porque Moisés fez tudo aquilo como servo, e Jesus, ele fez como filho. Então, uma diferença enorme. Moisés, ele chegou ao fim da caminhada, irmãos? Moisés chegou ao fim da caminhada ou não? Não, ele não chegou ao fim da caminhada. Moisés, ele anunciou para o povo uma palavra, ele fez uma promessa ao povo e ele intercedeu em todo o tempo pelo povo. Só que quando foi para entrar na terra prometida, o que aconteceu com ele, irmãos? Ele foi morto, né? Ele foi morto, ele não entrou na terra prometida. Então ele não acompanhou o povo até o fim. Ele não chegou ao fim da caminhada de forma nenhuma. Jesus, irmãos, é certeza que um dia ele vai nos apresentar para o Pai. Um dia ele vai apresentar a igreja dele, santa, imaculada, gloriosa, para o Pai. E nós vamos assumir a terra prometida. É a terra nesse mundo, irmãos? Lógico que não, é celestial. Nós vamos assumir junto com ele, irmãos. Então ele vai mostrar para nós o lugar e nós vamos entrar. Diferente do que aconteceu com Moisés. As pessoas hoje, elas têm Moisés, irmãos. Moisés foi um grande homem? Foi, com certeza. Lógico que ele foi um grande homem. Moisés, ele fez muitos sinais, maravilhas. Moisés, ele intercedeu pelo povo, ele padeceu pelo povo, ele sofreu. No Antigo Testamento está dizendo tudo isso. Só que a palavra que ele deu aos homens não trouxe vida nenhuma aos homens. A terra que foi prometida aos homens também não serviu de nada, né, irmãos? E ele mesmo não entrou. Então,
O autor aqui ele deixa bem claro essa diferença, irmãos, porque até hoje muitos seguem Moisés, muitos creem em Moisés, porque aqui, né, irmãos, João, né, João capítulo 1, Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 17, irmãos. Aqui o testemunho de João Batista, né, irmãos? O testemunho de João Batista e o testemunho de João Batista, irmãos. Muitos, né? Muitos não consideram João Batista, né, irmãos? Não consideram ele como ele deve ser considerado. João Batista foi um grande homem, irmãos. E Jesus fala que dos nascidos de mulher não há ninguém maior que ele, né? Aqui ele diz o seguinte, ó. Versículo 17, João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por quem, irmãos? Por Moisés. A graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez o quê? Conhecer. Então ele deixa claro aqui que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, Jesus, ele o fez conhecer. Então ele revelou o Pai, ele revelou a conduta do Pai, ele é a expressa imagem do Pai. Então só se conhece o Pai através de Jesus, não tem outra forma. Então ele diz aqui, né, irmãos, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Aqui onde nós estávamos lá, irmãos, vamos voltar lá em Hebreus. Hebreus capítulo 2, irmãos. O versículo 1. Diz assim, irmãos: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada por quem, irmãos? Pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, por Jesus, né, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, o autor aqui de Hebreus, ele afirma, né, irmãos, que a palavra, lá no Antigo Testamento, foi falada pelos anjos. Então, todos, né, se perguntar, né, irmãos, Moisés, ele estava a serviço de quem? Né? Ele estava a serviço de quem? A palavra que Moisés passou para o povo, quem mandou Moisés dizer? Todos vão dizer a uma só voz, foi Deus, né, irmãos? Foi Deus. Tanto o autor de Hebreus, como o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 3, como Estevão, eles deixam claro que não foi Deus não, foi os anjos. Então os anjos trabalharam no Antigo Testamento, os anjos usaram Moisés, e a palavra diz que Moisés não era de um só, ele era de vários, porque ao invés de servir a Deus, ele servia a vários anjos. Então os anjos trabalharam grandemente no Antigo Testamento e enviaram Moisés para levar uma palavra, enviaram Moisés para anunciar a terra prometida, e no fim das contas, o que fizeram com Moisés, irmãos? Lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 34, irmãos. Lá no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 34, irmãos.
Jesus disse, né, irmãos, que o servo não fica para sempre em casa, né? Mas o filho fica para sempre, né? Então, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Moisés também, ele anunciou a libertação ao povo, né, irmãos? Tirou o povo do Egito e anunciou a libertação. Só que ele mesmo não permaneceu, irmãos. Ele não permaneceu. Jesus permanece, né, irmãos? Deuteronômio capítulo 34, versículo 1, irmãos, diz assim, ó: Então subiu Moisés da campina de Moabe, no monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e toda a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último. E o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostra-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte a Bet-Pir, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés, aí diz aqui, né, versículo 7, né, irmãos? E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias na campina de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito e de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera de que forma, irmãos? Face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Então aqui está dizendo, né, irmãos, que o Senhor, ele conheceu o Senhor face a face. João Batista disse que ninguém viu o Senhor, ninguém viu Deus, irmãos. Então, das duas uma, né? Ou o Antigo Testamento está certo, ou o Novo Testamento está certo. Por isso que o autor de Hebreus, irmãos, ele vem colocando Jesus como superior a Moisés. Ele vem colocando, se os irmãos lerem o livro de Hebreus, vai estar colocando ali o Novo Testamento superior ao Antigo Testamento. Por quê, irmãos? Porque um contradiz o outro. E o ser humano, irmãos, ele vai ter que tomar a posição. Ou eu sigo a lei, ou eu sigo a graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. O que eu prefiro? Eu prefiro a lei, ou eu prefiro a graça e a verdade? A lei foi dada por um homem que foi valente, foi muito honesto ali, vamos dizer assim, né, irmãos? De acordo com a conduta dos homens ali, dele também, e o Senhor a quem ele servia. Mas Jesus, ele permanece para sempre. Jesus, ele não foi morto, ele se deu, né, irmãos? Ele se doou, ele se entregou, ele deu a vida dele por amor de cada um de nós. Moisés não, Moisés ele foi tirado fora da jogada. E lendo, né, irmãos? Lendo ali a passagem, a jornada de Moisés, a gente vê que o povo gostava muito de Moisés. Muitas vezes o povo falou, né? Nós queremos ouvir a você e não a Deus, né? Então o povo era muito unido ali junto com Moisés. E Moisés foi tirado fora da jogada, não entrou na terra prometida. Só Josué e Caleb, né, irmãos, que entraram na terra prometida. E ainda não foi de graça não, né? Eles não entraram na terra prometida tranquilos, não, né? Entraram com o povo lá arrancando as nações lá das terras, matando, roubando, salteando. E assim foi, né? Que aconteceu a tragédia toda lá. Mas fato é, irmãos, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nele nós podemos confiar. Finalizar lá em Hebreus capítulo 4, irmãos.
versículo 14, irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Estevão, irmãos, Estevão, ele fez uma pregação, e nessa pregação aí ele expôs o Antigo Testamento, ele expôs os anjos, ele expôs tudo isso. E o apóstolo Paulo, ele era Saulo ainda, era um jovem, ele estava lá ouvindo tudo que Estevão falou, e ele ficou a favor do povo judeu ali, e mataram Estevão, e Saulo consentiu na morte de Estevão, e passou algum tempo, ele se converteu, e começou a pregar a palavra também, Paulo, né, se tornou Paulo, e começou a pregar a palavra e defender o evangelho, e no fim das contas, irmãos, ele fala a mesma coisa que Estevão falou, então ele aprendeu com Estevão ali. Vocês veem que a semente, né, irmãos, a pregação de Estevão se tornou uma semente na vida de Paulo, de Saulo ali, na época, e Saulo se converteu, e ele pregando, ele concordou com tudo aquilo que Estevão falou. E o autor de Hebreus, ele fala abertamente também, que a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão recebeu a justa retribuição. Porque o povo ali, a uma só voz, disse: nós cumpriremos tudo o que o Senhor disser. E não cumprir, irmãos. Assim também somos cada um de nós. Imagine se Jesus, ele passa a lei do Espírito de vida a nós, o Novo Testamento, e o Novo Testamento, Jesus também tem os mandamentos dele, e Jesus fala assim: se você não cumprir tudo isso, eu te mato, né? Como seria? Nós conseguiríamos cumprir? De forma nenhuma, irmãos. Se Jesus falasse, né, olha, você deve perdoar para que você seja perdoado também. Se você não perdoar, você vai morrer. Quantos de nós já estaríamos mortos? Muitos de nós. Se tudo que o Novo Testamento vem ensinando, né, como certo a fazer, e se nós fizéssemos errado, cumpriríamos lá, pagaríamos o preço. Irmãos, estaríamos perdidos. Então Jesus, ele é fiel, irmãos. Os mandamentos dele não são pesados, por quê? Porque ele ajuda. Então diz aqui, ó, Hebreus capítulo 4, né, versículo 14. Diz assim, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa, o que, irmãos? Confissão. Qual é a nossa confissão, irmãos? É a nossa confissão de fé, o que nós cremos. Então nós cremos que nós estamos nesse mundo como peregrinos e forasteiros em relação ao mundo, mas em relação a Deus, nós fazemos parte da sua família. Então nós somos da família de Deus. Nós sabemos que de onde nós viemos, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quem é o nosso Senhor e Salvador, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 15, ó: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. Em que tempo, irmãos? Em tempo oportuno. Em tempo oportuno, ele vai nos ajudar. Em tempo oportuno, ele vai atender, irmãos, atender as nossas orações, né? Ele já atende de pronto, né? O problema é que a gente muitas vezes quer algo de um jeito, ele faz de outro, né? Ele faz o certo. Não é o que a gente quer muitas vezes, mas ele faz o certo. E aí, irmãos, sempre vai acontecer isso, né? Quando você levar o Novo Testamento, as pessoas já têm um antigo nela, né? E o Antigo Testamento tem que sair para o novo entrar, né, irmãos? E aí as pessoas, para mim mesmo, já falaram, né? Ah, mas Moisés, ele morreu porque ele era velho, né? Ele morreu porque ele era velho. Irmãos, negativo. A palavra nós lemos lá que quando Moisés morreu, os olhos dele não se escureceram, então ele tinha a visão boa, ele tinha os ouvidos muito bons, ele estava muito bem de saúde. Ele não estava velho. Muito bem de saúde. E tiraram a vida dele. E até hoje, né, irmãos? Até hoje não se sabe onde está o corpo de Moisés, né? Jesus, não, Jesus é diferente. Jesus, ele não morreu, né, irmãos? Ele vive para sempre, ele ressuscitou. Então, se tem um, né, irmãos, que nós temos que confiar, é em Jesus. Se tem um que as pessoas elas devem confiar, é em Jesus. Não tem como, né, irmãos? Não tem como seguir dois testamentos, né? Ou você tem um, ou você tem o outro.
Se você pegar o Antigo Testamento e misturar com o Novo, dá errado, irmãos. Dá errado. É a mesma coisa que você pegar água suja e misturar com água limpa. Vai ser o quê, irmãos? Água suja, né? Não vai ser água limpa. Vai ser água suja. Ah, mas eu vou pôr só um pouquinho de água suja. Não tem problema, você pode pôr uma gota de água suja. É suja. O Novo Testamento ele não pode ser contaminado, irmãos. A nossa fé, ela não pode ser contaminada. A nossa fé ela tem que ser firme. Nós temos que ter a nossa confissão de fé, irmãos, firme. Então nós temos um grande sumo sacerdote, temos que nos achegar a ele. A palavra nós lemos aqui em Hebreus capítulo 3, que nós devemos considerar a Jesus Cristo como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então a minha confissão é a mesma confissão de Jesus. Quando Jesus ele disse para os discípulos, né? Ele estava lá falando com a mulher samaritana, lá os discípulos vieram, eles foram buscar comida e eles perguntaram se Jesus queria comer. Ele falou: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, executar a sua obra. Então essa, irmãos, essa deve ser a nossa comida também, deve ser o nosso alimento. É fazer a vontade do nosso Senhor Jesus, que é apóstolo e sumo sacerdote. A palavra fala, irmãos, que ele é autor e consumador da fé. Então a nossa fé, ela não começou lá por Moisés. A nossa fé começou por Jesus. Ele é o autor e ele é consumador. O que quer dizer isso aí? Que é do começo ao fim. Então a nossa fé começa por Jesus e ela termina em Jesus. A fé de muitos começou lá em Moisés e agora querem passar para Jesus. Não é assim. A fé de lá tem que se acabar, irmãos. Aquela fé não serve. Jesus ele disse para Nicodemos: nasce de novo. Se você não nascer de novo, não tem jeito. Então Nicodemos ele seria obrigado a quê? A fazer como o apóstolo Paulo fez. Considerar tudo como esterco e começar de Cristo, para poder ganhar Cristo. Assim também são todos. Então, quando nós levamos a palavra adiante, irmãos, nós levamos essa doutrina, a doutrina de Cristo. Então, as pessoas, elas querem começar, né? Elas querem continuar na caminhada. Ah, eu caminhei até agora desse jeito, agora eu vou continuar com Cristo. Não. Você caminhou até agora desse jeito, agora você vai iniciar uma caminhada com Cristo. Agora você vai iniciar uma vida com Cristo. Agora você vai iniciar uma vida confessando a sua fé diante de quem? De todos os homens. Mas quem é o sumo sacerdote? Jesus. Não é mais o intercessor lá do Antigo Testamento, agora é Jesus. Né? Por onde começou a sua fé? É por Jesus. Onde vai terminar? Com Jesus. Não tem jeito, irmãos. Né? Jesus ele veio, estabeleceu a igreja e ele vai entregar a igreja naquele dia. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos e que a nossa fé, nossa esperança, ela venha a crescer, irmãos, a cada dia, ser acrescentada, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos.